Pessoal, para vocês que estão em casa, quero desejar primeiramente uma boa noite, dizer que estou feliz que vocês estão aqui nesse momento de inauguração comigo, né? A primeira live que eu estou fazendo aqui no Instagram. Não tenho experiência nenhuma com isso e por isso eu chamei, né, a melhor pessoa para estar comigo nesse momento. E eu vou apresentá-la para vocês daqui um minuto, tá bom? Então, eu vou começar fazendo a abertura da live, dizendo assim que é um imenso prazer, que eu sou Andréia Silva, eu sou enfermeira, sou docente de enfermagem e eu sou experiente na área de paciente grave, sou enfermeira de pronto-socorro, de urgência e emergência e unidade de terapia intensiva adulta. Muito recentemente, após a pandemia Covid-19, né, eu atuei na linha de frente na unidade de terapia intensiva durante a pandemia Covid-19 e após o término da pandemia, eu fiz a transição de carreira. Eu migrei 100% para a docência. Quando eu vim para a docência, conjuntamente, eu estou desenvolvendo uma outra habilidade, que é a habilidade de consultoria e mentoria em enfermagem, onde durante 1 ano e meio eu estou adquirindo expertise nessa área, tá bom? Porém, o que nós percebemos, né? Nós temos muitos alunos que passaram pelo processo de formação, fizeram curso, ou são técnicos, ou são auxiliares de enfermagem, mas que enfrentam muitos desafios para entrar no mercado de trabalho, de ter a sua primeira oportunidade de entrar no mercado de enfermagem e assistir o paciente com qualidade. Frente a isso, o que a gente percebe? Que o mercado de trabalho da enfermagem é muito competitivo e ele é muito desafiador. E apenas ter um diploma e o Corém não é o suficiente. É claro que ter o diploma e ter o Corém é uma conquista muito grande, mas a gente percebe que isso não é o suficiente. Precisa passar pelas etapas do processo seletivo. Então, essa live ela tem como objetivo a gente discutir e entender melhor quais são esses desafios e como vencê-los através de dicas práticas. Para que vocês entendam, se familiarizem com esse universo do mercado de trabalho de enfermagem, que é muito competitivo, eu convidei uma pessoa muito especial para mim, mas eu vou apresentar e vocês entenderão melhor. Eu convidei uma pessoa muito especial para mim para compartilhar como foi a experiência dela com vocês. Então, hoje estará comigo nessa live a técnica de enfermagem Suelen Zanon. É claro que hoje a ideia é mais ela compartilhar com vocês do que eu propriamente, então eu vou ficar mais como uma moderadora, tá bom? Boa noite, Suelen. Boa noite, professora. Estou muito feliz de estar aqui com a senhora. Eu que agradeço demais a sua participação, a disponibilidade do seu tempo aqui comigo, tá bom? E vamos começar bem no início, por quê? Porque as pessoas, elas não nos conhecem, pelo menos assim, cara a cara, né? Eu queria perguntar para você se você pode contar, mais ou menos, como a gente se conheceu. Bom, eu fui a primeira turma da professora. A professora administra a segunda aula do meu curso de auxiliar de enfermagem. E a gente se conheceu dentro do colégio mesmo. Logo quando eu decidi fazer enfermagem, as primeiras aulas eram anatomia, a gente aula de psicologia e microbiologia. E a professora Adriana administrou a aula de microbiologia. Eu acho bem importante, né, a gente compartilhar com o pessoal que você foi aluno da minha primeira turma, porque quando eu iniciei na docência lá no Colégio Vicente Lessa, os alunos eles se formavam, mas não tínhamos uma noção bem clara, através de levantamento de dados, o que acontecia com os alunos quando eles se formavam. Então, a partir da minha primeira turma, eu já comecei a mapear esses alunos, e a Suelen é uma das alunas que realmente atingiu o nosso objetivo, que é a formação de excelência, entrar no mercado de trabalho, passar pelo processo seletivo, entrar no mercado de trabalho, é importante, né? Qualificar a assistência de enfermagem com excelência, tá bom? Su, eu queria saber agora de você, como foi a sua experiência de formação? Como foi os seus momentos lá no Vicente Lessa? Bom, quando eu pensei em fazer enfermagem, eu procurei uma escola que tivesse os mesmos princípios que eu acreditava que seria certo, que tivesse uma qualificação boa para me ensinar.
E aí eu fiz várias pesquisas em diversas escolas, e eu encontrei a Vicente Lessa. Eu lembro que na época que eu encontrei ela, eu tive muitas referências boas mesmo. Minha mãe também trabalha na área da saúde, e aí minha mãe conversando com umas amigas dela, até a diretora mesmo da instituição onde ela trabalha, ela falou, nossa, eu conheço a Vicente Lessa, eu conheço o dono da escola, né, que era o seu Rogério, e eu gosto muito da instituição, eles têm uma metodologia muito boa, muito eficaz. Vários alunos nossos, aliás, vários profissionais nossos foram alunos desse colégio, e uma coisa que ela falou que me atraiu bastante foi que, quando no currículo colocava Vicente Lessa, ele já tinha um perfil de profissional. Ela falou assim, então, quando eu vejo no colégio Vicente Lessa, eu sei que eles vão vir com uma qualificação diferente, diferenciada. Já na questão de campo de estágio também, eu aprendi bastante. É um colégio que tem um campo de estágio muito vasto. Uma das nossas professoras do campo de estágio é diretora de um hospital. Então, ali a gente era avaliado todo o tempo, a gente tinha essa rotina com ela também. Tanto que o primeiro lugar que eu trabalhei foi onde eu fiz estágio. Que legal. Bom, Su, nós sabemos que o mercado de trabalho da enfermagem é muito competitivo, né? Eu falo muito sobre isso com os meus alunos e não precisa se fazer pesquisas aprofundadas para concluir isso. Por quê? Durante esses 5 anos como docente, eu formei, ajudei a formar, contribuí com a formação de mais de 700 pessoas que hoje têm o diploma, têm o Corém, porém não conseguem iniciar, não conseguem um trabalho de fato na enfermagem. Então, o que eu concluo? Né? Que não apenas o diploma ou apenas o Corém, ele é um requisito fundamental, mas ele não é o suficiente para começar a trabalhar. Então, entre você pegar o seu diploma, entre você começar a trabalhar, existe alguma coisa aqui no meio do caminho, né, que é o processo seletivo, no qual as pessoas elas enfrentam muitos desafios. Por outro lado, os hospitais, os empregadores, a pessoa que vai contratar, ela está em busca de um perfil profissional. Por isso, ela aplica o processo seletivo. Como é que você vê o mercado de trabalho da enfermagem e esse funil, né, tão rigoroso em busca de um perfil profissional ideal? Sim, como a senhora falou, né? O mercado de trabalho cada vez ele anda mais concorrido, ele pede profissionais que não tenham somente o Corém, o diploma, e sim o perfil. Eu tenho feito alguns processos seletivos, e o que eu tenho visto é um padrão que eles têm muito próximo um do outro. Alguns hospitais fazem um processo seletivo muito parecido. E uma coisa que eu tenho observado é a questão da postura que a pessoa tem. Então, a gente via alguns profissionais que chegavam e eles estavam de braços cruzados, não mostravam interesse, perguntavam qual é a missão, visão e valor da empresa, eles não sabiam, da instituição. Então, participavam de um processo seletivo e não conheciam a empresa. Perguntava uma pergunta que muitos eles fazem é: por que eu devo te contratar? E a pessoa não sabia explicar o porquê você deve me contratar. É uma pergunta muito simples, mas é uma pergunta que, se você for pensar, tem que ter uma resposta muito boa. Por que eu devo te contratar? Qual é a sua qualificação? Qual é o seu diferencial? Então, eu acredito que, para entrar no mercado de trabalho, a gente precisa ter um diferencial. Nosso diferencial, além da questão curricular, que são os cursos, tem que ser a postura. Tem que ser o vocabulário, tem que ser a forma como você se apresenta, a roupa, o cabelo, tudo transmite informação. E é muito interessante isso, começar a se ponderar, a se observar. Tem vários vídeos também que ensina a gente a fazer as entrevistas, tudo, mas não adianta só assistir o vídeo, tem que colocar em prática, né? Quando eu estava me preparando para fazer essa live, né, que eu gostaria que ela fosse mais próxima possível da realidade das pessoas e que, de fato, a gente pudesse contribuir compartilhando dicas, insights, realmente que ajudasse essa pessoa amanhã, se ela precisasse. E aí eu abri várias caixinhas de perguntas lá no meu Instagram, perguntando para eles quais eram os maiores desafios, as maiores dificuldades que eles enfrentam para ingressar no mercado de trabalho. E aí eu elenquei algumas. A primeira que eles falam é a falta de experiência prática. Muitas vezes os hospitais, os selecionadores, eles exigem uma experiência prática, mas eles não dão a oportunidade de você desenvolver a prática. Te dão a primeira oportunidade de você adquirir essa prática. Por outro lado, você também começou sem experiência nenhuma.
Como é que foi para você esse momento, né, de iniciar sem experiência? Então, como eu falei para a senhora, o meu primeiro local de trabalho foi aonde eu fiz estágio. Então, eu sempre procurei observar, ser muito observadora. A gente sabe que a todo momento a gente está sendo observado e avaliado. E eu acho que o primeiro momento que assim que eu terminei, eu não tinha experiência, mandei diversos currículos. Não foi fácil. Eu aviso que não foi fácil, o mercado é concorrido, não foi a primeira porta que eu bati que eu obtive sucesso, mas eu fui persistente, eu fui insistente. Uma hora vai dar certo. Os hospitais, eles pedem, sim, eles pedem a experiência profissional, mas eu não tinha experiência profissional, eu tinha conhecimento. Então eu teria que vender meu peixe com o que eu tinha conhecimento. Eu sabia o que eu estava falando, eu não tinha prática, mas aí eu ia adquirir. E aí vem muita questão também de ter humildade, de querer aprender. Então, passar isso para a pessoa. Olha, eu tenho conhecimento, eu sei, eu já vi isso, eu tenho a prática extracurricular, eu fiz todos os estágios, mas eu preciso dessa oportunidade para me desenvolver aquilo que eu já sei. No hospital, a gente desenvolve aquilo que a gente aprende no curso. E aí eu mandei um currículo para esse lugar onde eu fiz o estágio e a dona me ligou, falou para mim, nossa, eu lembro de você, eu lembro de como você era com os pacientes, eu lembro de como você tratava os pacientes, eu vim fazer uma entrevista. E aí a primeira pergunta que ela fez foi, você não tem experiência? E eu falei, não, eu não tenho experiência trabalhando, mas eu já fiz muito estágio. E aí nos estágios eu aprendi a fazer isso, aprendi a fazer aquilo. No estágio eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi punção, eu fiz punção, troca de curativo, fiz troca, eu fiz banho no leito, eu aprendi tudo isso nos estágios. E aí ela me deu a oportunidade, aí foi onde eu comecei a trabalhar, que foi numa casa de repouso, que eu trabalhei lá por muito tempo, gostei bastante de lá também. Sinto falta, que a gente acaba se apegando um pouquinho, né, com eles. Mas é assim, acredito que a gente precisa vender nosso peixe com o que a gente tem. Baseado nisso que você compartilhou conosco, o que eu entendo, né? Que, na verdade, o início do processo seletivo, ele ainda é lá no período de formação, durante o período de estágio. Então, enquanto você está estagiando, praticando ali ainda como aluna, ali você já começa a desenvolver algumas habilidades que serão necessárias durante o processo seletivo mais formal. Então, durante o período que você estava estagiando, já foi identificado no seu perfil profissional algumas características que eram compatíveis com aquela instituição, é isso? Sim. Quando eu comecei a fazer estágio, a instituição de casa de repouso, ela requer muito cuidado, né? Você tem que ser muito empático. A pessoa tá ali que agora é a casa dela, mas a gente então não era. A pessoa vai para lá, já é uma pessoa já de idade, então tem que ser muito paciente, tem que ter muita paciência, tem que ter muita delicadeza com eles, tem que saber conversar com eles. Eu acho que a palavra que define qualquer profissional da enfermagem que quer ser bem sucedido seria humanização. É isso que todos os hospitais buscam. Qualquer instituição, seja ela pública, privada, eles buscam humanização. Se você mostra que você é humanizado, que você é empático, a probabilidade de você arrumar um serviço na área é muito grande. O segundo ponto que eles trazem é o reconhecimento profissional, ou seja, algumas vezes ele consegue enviar o currículo, ele é chamado para fazer uma prova, mas aí durante algumas etapas do processo acabou sendo reprovado, ou na análise de currículo, ou na prova teórica, ou na prova prática, ou na entrevista, ou durante o período de experiência. Ou seja, abriu-se uma porta para ele, porém ele não conseguiu ultrapassar essa porta. E uma das coisas que eles me trazem, assim, que eu percebo que é muito verdadeira, é a falta de reconhecimento profissional. Ou seja, eles não conseguem passar confiança nem credibilidade daquilo que ele aprendeu no estágio. Ele não consegue convencer de que aquilo que ele está falando, que ele sabe, até para você adquirir a confiança e credibilidade no setor quando você não tinha experiência profissional no primeiro. Então, professor, eu acho que é muito questão do autoconhecimento. Como eu falei para a senhora, não foi a primeira porta que se abriu, mas com isso eu aprendi. Então, toda a experiência que eu não tinha trabalhando, eu fui adquirindo durante as próprias experiências que eu tive das entrevistas. Então, às vezes, um feedback que ela falava, olha, você não atendeu o perfil da empresa, mas eu perguntava, ok, mas tem algo que eu possa melhorar?
né? O que eu posso melhorar? E aí a pessoa sempre, eles falam, tipo assim, é questão da postura, ou no momento a gente quer uma pessoa que tenha experiência na área, e a pessoa vai falar, experiência na área que precisa, e aí o que eu ia fazer? Eu ia estudar. O que eu ia fazer? Eu ia aprender mais. O que seria essa experiência? Talvez eu não teria a mão, que a gente fala hoje em dia, que a gente tem a mão, mas eu tinha que levar mais conteúdo. Eu tinha que levar conhecimento. É o que eu tinha no momento. E aí eu fui adquirindo um perfil profissional. Então, cada entrevista que eu ia, eu observava todo mundo. Eu observava a forma como as pessoas sentavam, como elas conversavam, nas perguntas que elas respondiam. E aí, quando eu ia para a próxima entrevista, eu já sabia o que, se ela me perguntasse tal coisa, o que eu ia responder. Aí eu vou mandar um spoiler, mas eu não vou falar, que num evento que a gente vai produzir, tem uma coisa bem interessante que a gente vai disponibilizar para vocês, com alguns spoilers bem legais para vocês, viu? Sobre entrevista. Legal. É incrível, assim, como as coincidências, né, elas acontecem. Então, sempre quando um aluno ele começa a trabalhar na área, eu faço a seguinte pergunta para ele, né? Qual seria a principal dica que você daria para quem vem depois de você, né? Quem vai passar por esse momento que você está passando. E muitas vezes eles falam isso. Já que eu não tinha experiência profissional, eu tive que me garantir em relação ao conhecimento. Eu tive que garantir em relação aos estudos teóricos e aquilo que eu desenvolvi durante o estágio. Então, mais uma vez, eu percebo que o processo seletivo, de fato, ele começa muito antes de você mandar o currículo, é lá no período de formação. Você desenvolvendo, então, sedimentando, solidificando todo o conhecimento teórico, que é o que você vai se diferenciar, e durante o período de estágio, você já começar a se comportar como se você estivesse, de fato, trabalhando, assumindo as responsabilidades do paciente. E isso que você trouxe é bem importante. Então, observar, poder de observação é muito importante durante o processo seletivo, você perceber como os outros candidatos eles se comportam, como eles sentam, qual é o perfil profissional daquele que conseguiu passar, para que você volte, estude, desenvolva aquela habilidade para que na sua próxima oportunidade você esteja melhor preparado. É isso? Sim, com certeza. E como eu falei, professora, a gente é observado. Então, ali nos estágios mesmo, tem pessoas que estão te observando. Se pessoas gostarem do seu perfil, da sua qualificação, eles podem chamar você para trabalhar no estágio, no próprio estágio mesmo. Então, é interessante ser pontual. Quando o professor está desenvolvendo alguma habilidade, pergunta, tira todas as dúvidas, mostra interesse naquilo que você está fazendo, mostra que você ama de verdade. A enfermagem, ela precisa disso, ela precisa de profissionais. E os hospitais, eles buscam isso. Eles buscam muito isso. Então, se você é um profissional, aí mesmo no período de desenvolvimento, e você está buscando isso para você, você está num ambiente de estágio, que é um hospital, que ali pode te dar uma vaga, brilhe. Brilhe muito. Seja diferente, seja diferencial. Todo mundo que está ali precisa de uma vaga. Mas foca um pouquinho em você. Sabe, o que você precisa? Observa os funcionários daquela instituição, sabe? Aqueles funcionários que têm aqueles cargos de confiança. Vamos ver como é que ela se porta, como é que ela se veste, como é que ela fala, o cabelo, como é que ela arruma. Tem hospitais que eles fazem o dress code da empresa, né? Uma instituição que eu trabalho é assim. E eles desenham, eles moldam a gente, a forma como a gente tem que ser. Então é muito interessante nos estágios você já observar isso. Porque quando você for para um processo seletivo, vai ser um pouquinho mais simples. É incrível como parece que a gente foi produzido em série, né? Eu falo para os alunos assim, a forma como você fala, a forma como você se veste, a forma como você se maquia, o dress code, né, que a gente tanto fala na enfermagem, não é à toa, não é falta de autoestima, um brinco mais delicado, uma maquiagem mais suave, um cabelo sempre bem alinhado, sempre limpo. Isso não é, como eu posso dizer, algo a mais. Na verdade, aquilo é a rotina cotidiana, o dress code da instituição. Incrível como muitas vezes as pessoas, ela não tem essa postura, ela não tem essas habilidades bem desenvolvidas, ela não entende a importância disso para a instituição que vai a contratar, e ela pensa, ela imagina, né, que no dia que ela fosse apresentar para uma prova, no dia que ela fosse apresentar para uma entrevista, aí ela tem que ser assim.
Só que chegar lá fica muito artificial. E o selecionador, ele capta esses nuances na sua forma de sentar, na sua forma, no seu tom de voz, né, na forma como você se comunica. Então, muitas vezes eu falo para os alunos assim, a gente já tem durante o período de formação de ir se comportando de acordo com o selecionador, de acordo com a empresa. Em outras palavras, né? Sempre falo para eles assim que durante o período de formação você já tem que se comportar como se você estivesse lá no seu campo de prática real, né? Não dá para virar a chave assim no dia antes da entrevista. É isso? Isso mesmo. É um trabalho de formiguinha. Então a gente vai adquirindo conforme o tempo. Tudo que você vai. A gente observa muito, a gente aprende muito observando. Então é muito importante isso, ser observadora. Acho que uma palavra-chave também seria observação. Observador. Eu lembro que quando o Ademir está até na live, eu acho que ele vai lembrar. A nossa professora, ela era diretora da instituição. E aí ela fazia diversas perguntas de processo seletivo mesmo, sabe? Questões seletivas. Então, assim, se você não tem um perfil adequado para um estágio, consequentemente você não vai passar na entrevista daquele hospital. Porque eles vão lembrar de você quando você for fazer entrevista naquele hospital. A gente é observado o tempo inteiro. E nesse hospital que eu fiz, que a gente fez o estágio, tinha muitos alunos do Vicente Lessa. Diversos alunos. Por quê? Porque tinha uma pessoa ali dentro que já sabia do serviço, já entendia que eles eram profissionais qualificados. Tem algumas instituições que eles contratam, sim, bastante pessoas que não têm experiência. Eles dão essa oportunidade justamente por ser moldável. Então, eles querem um profissional que tem um perfil e aí eles moldam com as práticas, porque a prática a gente só vai aprender fazendo, não tem jeito. Isso é só com a mão na massa mesmo, um dia, todos os dias. Então, Antes. Então, só para o pessoal que está em casa e acompanhando, né, e se realmente sair dessa live com algo que seja prático, que ele possa colocar em prática amanhã, se ele precisar, o que a gente percebe? Né? Que o período do processo seletivo ele já começa antes do processo seletivo, então durante o período de formação, que quando você for se apresentar no mercado de trabalho, né, a falta de experiência, ela é um desafio que você vai ter que superar, e que a melhor forma de você superar esse desafio é você colocar em prática, colocar em evidência todo o conhecimento teórico, né, tudo que você aprendeu na teoria. O que mais que nós falamos aqui? Que é importante você ser muito observador quando você está participando de um processo seletivo e receber os feedbacks que no primeiro momento parece negativo, mas como um instrumento, como se fosse um material ingrediente para você voltar, estudar, se qualificar e voltar no próximo processo seletivo mais forte. E que existe um perfil profissional procurado. E esse perfil profissional está relacionado ao conhecimento teórico-científico, à prática de estágio, mas também uma questão de postura, a forma como você senta, como você fala, como você se veste. Isso, para quem vai te contratar, são elementos importantes. É isso? Exatamente isso, professora. Exatamente. Conta um pouquinho para nós nesse momento. Pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas para a Suelen também, fica à vontade, tá bom? Mas eu queria saber um pouquinho nesse momento de como um pouquinho da sua trajetória profissional. Né? Então, nesse primeiro momento, a sua primeira oportunidade foi na casa de repouso, e como é que foi dali para frente? Então, minha primeira oportunidade foi na casa de repouso. Lá eu trabalhei por 6 meses na casa de repouso. Aliás, voltando um pouquinho antes, eu trabalhei um mês em uma unidade dela. Depois de um mês, ela falou pra mim assim, eu entrei como cuidadora de idosos. Ela falou assim, Su, eu vou te colocar como um auxiliar de enfermagem e eu quero você responsável pela unidade 2 da casa. Aí eu aceitei a proposta, foi um desafio, porque eu ia ficar responsável por 2 cuidadoras. Então, tudo que na casa fosse de medicação, de cuidados que fossem um pouquinho mais intensivos, seria comigo. Troca de curativo, todas essas coisas que abrangem nossa categoria. E aí, eu fui promovida para essa segunda casa de repouso. Aí, nessa casa de repouso, eu fiquei 6 meses lá. Mas a minha intenção sempre foi trabalhar na maternidade, materno-infantil. Eu sempre gostei bastante. E aí, trabalhei depois de 6 meses. Conversei com ela, nos desligamos da empresa. E aí, eu mandei o currículo.
uma instituição grande também. E aí eu fui chamada para fazer o processo seletivo. A primeira coisa que eu fiz foi a prova. Então é muito interessante se preparar para a prova. Como eu tinha mandado para uma vaga específica, eu estudei o conteúdo muito específico. Porque os hospitais, eles têm dois tipos de prova. Eles têm a prova geral e a específica. Quando na vaga está escrito para onde você vai, o setor que você vai, a probabilidade de você fazer uma prova para aquele setor é muito grande. Um exemplo, eu fiz a prova para maternidade. Então, o conteúdo era de maternidade. Tudo que era equivalente à maternidade, eu ia fazer naquela prova. Então, eu estudei bastante. Eu vi o que era pojadura, aleitamento materno, pós-puerpério, o que era parturiente. Eu vi tudo que fosse envolvido a maternidade e aquela vaga específica. Passei na prova, fui fazer entrevista com a coordenadora. Primeira coisa que eu fiz, eu lembro até hoje, comprei uma blusa branca, coloquei a blusa branca, fiz um coque bem bonito, não coloquei nada de adorno nem nada, fiz uma maquiagem bem leve e tudo, e comecei a conversar com ela, né? Conversei com ela, tudo, expliquei que eu tinha experiência só na casa de repouso, que seria a minha primeira experiência hospitalar, e aí eu conversando com ela, ela falou pra mim que me ligava se eu tivesse passado na entrevista. Isso foi uma sexta-feira, eu lembro como se fosse hoje. Passou segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quando foi na outra sexta, ela me ligou, falando pra mim que eu ia passar pelo terceiro processo seletivo, que era com outra coordenadora de enfermagem. E aí eu conversei com essa coordenadora, eu lembro que eu tava com muito frio na barriga, muito tensa, muito nervosa, eu tava, né, primeira entrevista que eu tava fazendo no hospital, e conversei com ela, tudo, e aí ela falou pra mim que eu tinha passado, que ela gostou muito do meu perfil, que eu me encaixava na vaga, e ela ia me passar a documentação. Na instituição, eu trabalhei por alguns anos, primeiro eu entrei como nurse delivery, que era uma profissão que a gente levava os pacientes, e tudo isso eu fazia com muito carinho. De verdade, fazia com muito amor mesmo. Eu sabia que ali eu queria ir para uma assistência, para assistencial, mas ali era a primeira vaga, foi a primeira oportunidade que eu tinha. Então eu fazia aquilo com muito carinho. E a gente conversava bastante com a paciente, tranquilizava ela, brincava com ela. Até que um dia eu cheguei na minha coordenadora e falei para ela assim: se você me dá a oportunidade de ir para assistência, eu queria muito para assistência. Aí ela falou assim para mim: tá bom, quando eu tiver uma oportunidade eu te falo. Aí, passou algum tempo, eu trabalhei 6 meses no Nurse, passou 6 meses, ela me chamou, mandou mensagem pra mim e falou: a partir de amanhã você vai assumir na assistência. E aí também me deu um belo de um frio na barriga. E aí, quando eu fui pra lá, uma enfermeira que ela faleceu, infelizmente, eu fui pra maternidade. E aí ela pegou na minha mão e falou pra mim: vem, eu vou te levar pro Canguru. E aí eu peguei, comecei a chorar no meio do caminho, porque o Canguru era um setor de, como se fosse uma série intensiva da UTI neonatal. Então tudo que é mais intensivo fica lá no Canguru. Eu fiquei com bastante frio na barriga. E aí eu lembro que eu fui falar com essa coordenadora. E ela falou pra mim assim: eu não ia deixar você ficar num lugar onde eu não olhasse pra você e não visse competência. E você tá lá. Você vai aprender. E aí, junto com as meninas, eu desenvolvi bastante. Então, eu aprendi a funcionar um bebê, eu aprendi a coletar um exame de sangue de um bebê, eu aprendi a conversar com as mães, a acalmar, a acalentar ela, sabe? A confortar quando perde um bebê. Eu aprendi a fazer tudo lá. Eu fui adquirindo toda a experiência. Trabalhei 4 anos, foi 4 anos que eu trabalhei nessa instituição. E aí, depois, eu queria novos ares. Eu mandei o currículo de novo, queria passar para todo o processo seletivo. E aí eu passei de novo no outro processo seletivo, em 2 hospitais grandes. E aí eu cheguei no momento que eu pude escolher qual instituição que eu queria ser funcionária. Eu pensei bastante, são 2 instituições muito grandes, instituições, eu não posso falar o nome, mas são instituições que são muito reconhecidas. E aí eu observei e aí eu coloquei no papel da avaliadora. Eu coloquei no papel o que as instituições tinham para me oferecer. E aí eu observei que uma instituição, ela tinha algo que brilhou meus olhos, e eu falei: é isso que eu quero para minha vida, para minha carreira. E aí eu peguei, dei continuidade no processo dessa instituição, que atualmente é o que eu trabalho. Outra instituição, eu mandei mensagem falando, agradecendo pela oportunidade, porque é muito interessante a gente manter vínculos também, né? Conversei com eles, falei para eles que agradecer pela oportunidade, mas no momento eu ia preferir ficar com outra instituição, e é onde eu trabalho e onde eu estou aprendendo bastante também. Segura um pouquinho, vamos colocar assim uma lista para que as pessoas depois, quando essa live vai ficar gravada, quando ela rever o vídeo, ela consiga colocar isso em prática, né? Então, o que eu percebi do que você falou, e aí você pode corrigir se não foi bem isso, né?
Então, primeiro, é entender que existem tipos de instituições. Tem aquelas instituições que ela, durante o lançamento da vaga, ela já procura um profissional específico para aquela área. E tem outras instituições que são mais genéricas. Bem, se a pessoa está querendo entrar na enfermagem, que é a primeira oportunidade dela, ela precisa se atentar a isso lá na indicação de vaga. Porque se for uma vaga específica, ela precisa estudar, né, para a prova de modo específico. Então, no seu caso, era uma vaga específica, então você se preparou, estudou conhecimentos de enfermagem voltado para aquela área específica. É isso? Sim, isso mesmo. Eu fiz também outro processo seletivo em um hospital de pediatria, e a vaga também era específica. E aí eu trabalhei nesse hospital e eu fiz a prova específica, setor de pediatria. Então, isso é importante, porque muitas vezes o candidato, né, ele está participando do processo seletivo pela primeira vez, porque ainda não teve experiência na área, ele começa a disparar e estudar tudo que ele vê pela frente, porque ele não sabe o que vai cair. Então, é importante fazer a leitura da indicação de vaga, saber se é um setor específico, você se aprofundar no conhecimento de enfermagem daquele setor. Segunda coisa, precisa demonstrar durante o período de avaliação proatividade. Então, você sabia que você estava fazendo um serviço muito bem feito e você pediu uma oportunidade, porque você se sentiu confiante e merecedora daquela oportunidade. Você vendeu o seu peixe, não é isso? Eu percebo que muitas vezes os alunos, eles entendem, né, de acordo com o conhecimento que eles têm no momento, que vender o peixe é algo ruim, é algo arrogante, é falta de humildade. Quando, na verdade, você vender o seu peixe, ressaltar as suas qualidades, isso é até muito bom para quem está te avaliando, para quem está te examinando e para quem está determinando seu perfil profissional, né? Então, vender o seu peixe no processo seletivo é algo ótimo, porque quem está te selecionando, ela não conhece ainda as suas habilidades, suas competências. Então, se você não falar, se você não comunicar, expressar aquilo que você é bom, a outra pessoa não consegue adivinhar, não é mesmo? Verdade. Verdade, professora. É importante no processo seletivo. E também, último caso, antes da gente avançar um pouquinho, você entender que você precisa aprender o tempo todo. Uma vez que você entrou, está na experiência, o seu período de avaliação ainda não terminou. Você ainda vai ser observado, avaliado, identificado o perfil durante todo momento. Não tem momento que a gente para de aprender e não tem momento que a gente para de ser avaliado. É isso? Verdade, professora. Em todo tempo eles vão observar você. E por último, né, sempre manter boas relações e deixar sempre as portas abertas para futuras oportunidades, é isso? Sim, sim, certinho. Muito importante. Mas agora você chegou no momento da sua vida profissional, que eu acho que é o momento que todo profissional deseja, né? Que é você se apresentar no mercado de trabalho e agora você não é mais escolhida, você escolhe onde você quer trabalhar, né? Como é que isso para você? Eu acho que foi uma conquista muito grande, porque a instituição atualmente onde eu trabalho é onde que eu quero seguir carreira, sabe? Eu quero crescer dentro da instituição. E eu estou me preparando para isso, né? Atualmente faço faculdade de enfermagem, que é a paixão, né? Faço a faculdade e é uma instituição que eu quero levar para a vida, sabe? Aquela instituição que eu quero bem velhinha, quero estar trabalhando nessa instituição. Uma instituição que eu acredito que tem um guia de carreira também. Uma coisa muito importante de se observar é o guia de carreira daquela instituição. Ali a gente tem essa oportunidade de crescimento de carreira, desenvolvimento de carreira, e é de onde eu quero ficar. Mas é uma coisa muito, assim, muito gostosa, porque você vê tudo o que você passou. Como eu falei, não é fácil. Não é uma trajetória que demorei, tipo, um mês para fazer. Não, foi algum tempo. Tudo vai levar tempo. É uma flor, né? Você planta, você rega, rega amanhã, rega depois, rega daqui um mês, e aí ela começa a crescer, desabrochar, e só depois ela vai dar flor. Demora, é um processo. E nesse processo você tem que ter paciência. Você não pode desistir. Você tem que continuar persistente, tem que continuar se qualificando cada vez mais. Até nas experiências que você vive, ruim ou boas, coisas para você se aprender. Tudo você tem que tirar uma oportunidade para você aprender e evoluir. Uma coisa que, assim, eu não vi a hora da gente chegar nesse momento da live, né?
porque conforme você sabe, eu não tenho expertise materno-infantil, né? Não é a minha área de atuação, eu sou do paciente acudiado. Mas, para quem está começando, muitas vezes gosta do bebê, gosta da criança pequena, né, até 2 anos, queria cuidar desse paciente, mas os desafios parecem maiores. Eu não sei se é o medo de medicar, não sei se é o medo de funcionar, enfim, existe uma áurea em cima do paciente infantil, né? E você não, já mesmo sem experiência, você acabou fazendo um plano de carreira, digamos assim, né? Moldando o seu perfil profissional para o atendimento materno-infantil. Você teve esse momento de falar assim, nossa, será que eu sou capaz de atender esse público-alvo, né? Porque até mesmo nos estágios envolvendo criança, né? O cuidado mais direto, às vezes é limitado, não é isso, durante o estágio. Mas quando você vai para a vida real, você tem a oportunidade, ainda mais no período de experiência, você precisa demonstrar habilidades para cuidar de um paciente ultra específico. Você sentiu esse medo, essa insegurança e como você superou? Então, no comecinho, como a senhora falou, é algo muito minucioso, né? Criança é muito minucioso. Mas as instituições, elas sabem disso também. E o que eles fazem? Quando você passa um processo seletivo, eles colocam o período que você faz de adaptação na empresa. A gente passa na questão da integração da empresa, a gente diz. E a integração é uma escola. Você aprende tudo na integração. Você aprende a fazer cálculos na integração, você aprende a mexer nas bombas de fusão na integração. Tudo que for do hospital, você vai aprender a mexer nessa integração. Quando eu participei do processo seletivo nesse hospital pediátrico, fiz 2 semanas de integração. Eu aprendi tudo. Cálculo de gotejamento de soro. E quando a gente vai para o setor, a gente não pega uma criança, dá para você e fala, pronto, agora você se vira. Não, a gente tem um profissional que vai acompanhar a gente. A gente tem a nossa equipe de enfermagem que vai acompanhar a gente. E a gente fica ali com um profissional delegado para nós ensinar. Então a gente fica sendo a sombra, que a gente fala, né? É a minha sombra. E aí a gente fica sendo treinado, a gente passa por um processo ali de 2 semanas, 3 semanas. E se você não se sente seguro naquele momento, isso não quer dizer que ele vai te mandar embora, nada disso. Você pode chegar na enfermeira e falar, não me sinto seguro para fazer determinado procedimento. Mas, se você me ensinar, eu aprendo. Então, é sempre mostrar interesse. E aí, muitas vezes, quando eu fui funcionar a primeira criança da minha vida, eu lembro até hoje, a mãe estava extremamente agitada, muito nervosa ela estava. Eu estava mais nervosa ainda, mas eu não podia demonstrar. E aí eu fui conversando com a criança, eu fui lá, chamei minha colega, falei, amiga, vem me ajudar. Foi 3 pessoas para segurar a criança, uma para segurar, a outra para segurar a criança e para mim funcionar. E aí eu sabia a técnica, eu tinha estudado aquilo, eu sabia anatomia. E aí eu fui, e pro meu sucesso eu consegui funcionar a criança. Deu tudo certo. E aí você vai aprendendo, sabe? Você vai adquirindo. Os cálculos é a mesma coisa. A gente faz cálculo, e até hoje é assim. Se eu for trabalhar numa parte de pediatria, uma UTI, eu nunca vou fazer um cálculo e já preparar a medicação ali direto naquele cálculo. Não, eu vou levar para uma colega verificar comigo. São duplas checagens. Na enfermagem a gente não faz nada com duplo. A gente sempre tem que ter certeza que está fazendo. E a equipe de enfermagem, nisso, eu acho que é uma profissão que acolhe muito isso, porque a gente visa o paciente. Porque se acontece alguma coisa com o paciente, não é só você que vai responder, é todo mundo que vai responder. Então a gente visa muito essa questão do cuidado. E a gente tem as nossas enfermeiras para isso. Ela é responsável por toda a equipe. Então ela não quer que você erre. Porque se você errar, ela errou também. Porque ela tem que te ensinar. E aí a gente aprende assim, sempre perguntando, se dedicando, estudando. E foi assim que eu venci meu medo, professora. Trabalhando mesmo. Eu tenho uma pergunta para você, você viu? Deixa eu aumentar. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Ela colocou assim, Suelen, qual tem sido o seu maior desafio na faculdade? E algo que eu penso. É algo que eu penso, mas ainda não me decidi. Bom, eu acho que o maior desafio na minha faculdade foi questão de... Bom, o do horário. Acho que tem que ser um horário propício mesmo. Foi a primeira coisa que eu achei um pouquinho difícil. Foi uma instituição que conseguisse casar ali com o horário de trabalho. Mas tem instituições que têm horários muito fáceis também. Você conversando lá, você consegue entrar um pouquinho mais tarde na aula, um pouquinho mais cedo. Na faculdade, todo mundo faz, nossa, é difícil, mas não é, gente. É questão de você se dedicar naquilo.
tudo que vai com dedicação e esforço tem sucesso, gente, tem sucesso. É algo assim, se eu pego isso e eu me dedico nisso, eu vou aprender a fazer isso. Nossos cérebros são muito, muito desenvolvidos. Nós que colocamos limitações em nós mesmos. Então, assim, se eu acredito que eu consigo fazer isso, eu consigo fazer isso. Na faculdade era a mesma coisa. Na faculdade eu fui, fiz a matrícula da faculdade, fiz o primeiro semestre da faculdade, passei em todas as matérias, mas ali vai esforço, é dedicação, é empenho. Acho que não tem uma fórmula pronta para a gente crescer um profissional pronto. Não, o profissional ele vai se formando, né? Ele vai se dedicando, ele vai ali aprendendo e ele vai formando um profissional qualificado. Eu acho que o maior desafio foi isso mesmo, questão do horário, mas aí eu consegui, conversando com os professores, eu consegui adequar bem. Acho que eu respondi a pergunta, né? Ah, com certeza. Já encaminhando então para o nosso final, né? A gente tinha uma previsão de 1 hora de duração da live. Uma das questões que eles também me trazem na caixinha de pergunta é a questão da indicação. Eles percebem, né, que somente consegue entrar na área quem tem uma indicação. Então, o que eu entendo, né, na fala deles? A importância de você fazer network, de você conversar com outras pessoas das mesmas áreas, de você entrar em grupos, seja no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, de pessoas que já trabalham nessa área, ou então de você realmente frequentar cursos, eventos, aonde essas pessoas que já chegaram onde você está, você possa encontrá-las, abordá-las, entender melhor quais são as dificuldades e como elas superaram, né? Muito em breve, no dia 21 de agosto, às 19h30, nós vamos fazer o nosso evento chamado Enfermagem em Foco, Processo Seletivo e Carreira. É um evento que nós estamos planejando voltado para o público específico que quer ter a sua primeira oportunidade no mercado de trabalho, onde mais do que dicas, que foi o que a gente fez hoje nessa live, nós vamos compartilhar realmente métodos, realmente estratégia, nós vamos nos aprofundar para ajudar essas pessoas que têm o diploma, que têm o Corém, mas que não está tendo a primeira oportunidade ainda, alguma porta ainda não se abriu. Ou aquela pessoa que ela já teve a oportunidade, uma porta se abriu, ela teve a oportunidade de fazer um processo seletivo e por algum motivo parou em alguma dessas etapas, seja na etapa da entrega do currículo, a etapa do levantamento do perfil profissional, as provas práticas, as provas teóricas, a entrevista ou até mesmo o período de experiência. Acabou não sendo aprovado, não desenvolveu as habilidades necessárias, né? Então, ter uma dica, né, um insight é importante, mas se aprofundar na estratégia, aprofundar no método, principalmente com pessoas que passaram, que vivenciaram na pele aquilo que eles estão passando, eu acho que é importante. Então, seria um bom momento para a gente convidar essas pessoas para estarem conosco. Então, é um evento onde eu convidei 8 pessoas que, assim como vocês, que tiveram as suas ansiedades, os seus medos, que venceram os seus desafios e hoje pode se dizer, né, que se sente realizado de estar trabalhando numa área específica, que é a área que gosta, como a Sueli está na área materno-infantil, e encher a boca para poder dizer, porque não com muito orgulho, que não é o mercado de trabalho mais que a escolhe, é ela que escolhe o mercado de trabalho. Muito importante o que você falou, Sueli, que é um processo, não foi da noite para o dia que você saiu do momento de ficar apresentando currículos para alguém te chamar para uma oportunidade, até hoje, que é o período que você pode escolher entre várias instituições aquela que você quer trabalhar. Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, como que está sendo essa experiência de participar desse evento comigo, e também fazer uma chamada para o pessoal para que eles venham fazer parte desse momento. Bom, eu estou me sentindo extremamente honrada. Eu acho que é uma das coisas também que era o meu objetivo. A senhora sabe, como eu sempre falei, que eu sempre a admirei. A senhora sempre me inspirou, tanto da postura, na forma como falava, como me apresentava. E eu observava tudo, eu sou muito observadora. A forma como a senhora arrumava o cabelo, a forma como a senhora sentava, a forma como a senhora se vestia, que a senhora falava assim, olha os brincos, tá vendo? É pequenininho, ó, tá vendo? As unhas, olha. Tudo isso eu acho que a gente... As unhas pequenininhas. Tudo isso eu acho que contribuiu muito para minha carreira. A senhora contribuiu muito para minha carreira.
que eu falava assim, até eu falava pro meu marido que um dia eu queria ser igual a professora Andréia. Eu falei, eu tenho vontade de ser igual a professora Andréia. Tanto que eu vou fazer a faculdade de enfermagem e uma área que eu vou fazer vai ser docência, porque eu me inspiro muito na senhora e eu acho que a enfermagem, ela precisa muito disso. Ela precisa que a gente abraça, que a gente acolhe. A gente leva o nome de falar que a gente é uma categoria que não é unida, mas a gente pode começar a mudar isso. A gente é unido sim, porque ali numa parada cardíaca, quem tá ali é a equipe da enfermagem. Quando ali o paciente está a óbito, é a equipe de enfermagem que tá ali, sabe? A gente é unido, a gente tem o nosso jeito, a gente tem nossos pontos de melhoria. Eu digo que é pontos de melhoria porque dá para melhorar. Não são defeitos, são pontos de melhoria. Algo que a gente vem trabalhando e a gente vê que tá mudando, sabe? A enfermagem tá crescendo. Esse tempo atrás a gente recebeu aplausos nas janelas dos prédios, a gente se sentiu totalmente honrado. Você viu que a enfermagem ganhou outros olhos, a gente estava na linha de frente de um Covid. E se fosse uma categoria que não fosse unida, a gente não teria vencido a pandemia. A gente não teria conseguido passar por cima disso. Então, é uma categoria, sim, que merece muito respeito. É uma categoria que eu amo. Eu, particularmente, brilho meus olhos em falar de enfermagem. Eu aprendi a amar a enfermagem, assim como acho que todo mundo aprendeu, né? É um papel. Como falando sobre postura, vestimenta, perguntas de entrevistas, a gente colocou nesse folder também. A gente colocou também muito importante, que é a nossa carta de apresentação. Que seria o quê? O nosso currículo. A primeira coisa que a pessoa vai pegar vai ser nosso currículo. Então a gente colocou umas dicas ali para elaborar o currículo, para ficar bem feitinho, para ficar algo atrativo, porque é a nossa carta de convite para passar para o segundo processo, que seria a entrevista. E aí tem lá no nosso folder também as questões da entrevista, de perguntas que mais eles perguntam. Eu fiz uma pesquisa bem minuciosa, junto com alguns colegas meus também. A gente perguntou para alguns que fazem entrevista, alguns colaboradores que passaram pelas entrevistas. Então, o que eles perguntavam para você? E a gente viu que tem muito um padrão de perguntas. Você viu que, tipo, cada 10 hospitais, 8 hospitais perguntam a mesma coisa, parece um banco de dados. Então, assim, vocês vão ter todos esses documentos fácil, né? Vocês vão sair dali da Vicente Lessa formado e já com uma experiência de uma entrevista, que ali vocês vão desenvolver conforme a carreira de vocês. Mas eu espero muito que vocês vão nesse evento. Estou muito ansiosa. Acho que vai ter muito conteúdo legal. Acho que cada profissional que está ali, dos 8 profissionais, cada um tem uma experiência, cada um tem uma forma de falar, de se apresentar, uma visão. E a minha visão, sendo diferente da visão do meu amigo, não está errado nenhuma das duas. São visões diferentes, mas ali é o mesmo objetivo. A gente quer que vocês venham trabalhar conosco. Como eu falei para vocês, tudo vocês vão ser observados. E se for questão de indicação, é óbvio que se precisar, eu vou indicar. Se a professora Andréia vê um aluno ali que está se destacando, ela vai falar para mim e eu vou indicar no meu serviço. Assim como o Ademir, acho que está na live, ele também vai indicar. Eu sei que os outros profissionais também vão indicar. A gente quer colaboradores, a gente quer a enfermagem. A gente quer mover a enfermagem. A enfermagem precisa ser unida e ela é unida. E quem faz a enfermagem somos nós. E quando a gente faz um serviço de qualidade, bem feito, o paciente é refletido. Eu recebi ao longo da minha carreira alguns presentes e muitas cartas de pacientes que me deram. Eu posso até levar no evento para vocês verem. Cartas que a gente pega e fala assim, eu estou fazendo certo, isso aqui está certo. Você olha assim e vê o agradecimento. Muita gente fala que a gente não é valorizado, professora, mas quando você pega a carta ali de uma mãe, sabe, que estava com o filho quase falecendo, e você olha ela agradecendo os seus cuidados, eu acho que não tem profissão no mundo que pague melhor do que isso, sabe? Que é a gratidão de um paciente. Esses tempos atrás, posso até contar uma experiência que eu cuidei de uma criança, e aí um tempo atrás eu estava num condomínio, e eu olhei e passou uma criança correndo perto de mim. Eu cuidei dele, ele tinha 1,3 kg quando eu cuidei dele. Passou correndo. E aí eu olhei a mãe. Ela veio morar no mesmo condomínio que eu. E aí eu vejo aquela criança se desenvolvendo, brincando com as outras crianças, que foi um cuidado meu, sabe? Algo tão minucioso que eu fiz. E ali foi muito importante que a gente vê que a gente tem uma missão. Eu falo que a enfermagem, ela é uma missão. Ela não é uma profissão, ela é uma missão. E a gente faz muito bem feito e com carinho. E dá certo. Obrigada,
Obrigada, Sueli. Só falando com o pessoal, então, nosso evento chama Enfermagem em Foco, processo seletivo e carreira, porque a gente vai além do processo seletivo, nós falamos também sobre algumas questões, alguns desafios, estratégias do ensino superior. Dizer também que a Suelen, né, ela é da área materno-infantil, mas que nesse evento nós também teremos, além do paciente pediátrico, do paciente obstétrico, nós também temos profissionais que lidam com adulto, tanto na parte de prevenção, como na parte de diagnóstico, tratamento e reabilitação, tanto na parte hospitalar, como na parte ambulatorial e na atenção primária à saúde. Então, é um conjunto de 8 profissionais que eu convidei com muito carinho para proporcionar o que nós temos de melhor para oferecer para vocês. Então, eu espero que vocês se matriculem, se inscrevam no curso. Então, aqui no link da minha bio, tenho, você clicando no link, você vai acessar o formulário de cadastro. Acessando o formulário de cadastro, eu vou entrar em contato com você, vou explicar direitinho tudo que vai acontecer no dia do evento, e eu acho que vale muito a pena você investir na sua profissão e na sua carreira, tá bom? Su, gostaria que você falasse as palavras finais, tá bom? Até para eu poder liberar o seu tempo. Eu estou muito agradecida. Primeiro, eu estou muito orgulhosa de ser a sua enfermeira professora, de você ter colocado em prática tudo aquilo que é necessário para qualificar a assistência do paciente, e hoje você tem a oportunidade de ser referência na área materno-infantil e poder escolher os hospitais no qual você quer trabalhar. Isso, como professora, né, é tudo que a gente deseja. Então, eu sempre falo em sala de aula, vou falar hoje novamente. O objetivo do professor, claro, é formar profissionais de excelência, mas que mais do que formar, é que você qualifique o trabalho de enfermagem junto ao seu paciente. E você faz isso, faz com muita excelência, tá bom? Eu quero agradecer a sua participação e o seu tempo aqui hoje, e gostaria que você fizesse as considerações finais. Bom, professora, mais uma vez, obrigada pela oportunidade, viu? Obrigada por ter me ensinado tanto, com tanto carinho, com tanto amor, ter tido muita paciência com a gente, viu? Essa é uma inspiração, não só para mim, mas acredito que no nome de todos os alunos, nós agradecemos muito pela oportunidade de ser alunos seu, né? Não só seu, como o do Julimar, do professores que dão aula lá no Vicente Lessa, que são professores muito qualificados. Eu também fico muito feliz que a gente tem bastante pessoas que estão interessadas no desenvolvimento, que são pessoas que dedicaram um tempo para estar aqui assistindo nossa live, que vão estar com a gente no curso, são pessoas que vão estar, pode ter certeza, 50% na frente de muita gente. Não 50%, eu acho que 80%, porque ali a gente vai dedicar o nosso tempo, nossas experiências, vocês vão aprender e vocês vão conseguir. Agradeço muito, viu? Cada um de vocês que está aqui nos prestigiando nessa live. Obrigado a cada um de vocês. E falo uma coisa para vocês. Vai dar certo. Se forme, mande currículo. Vai dar certo. Talvez não seja na primeira oportunidade. Talvez não seja na segunda. Mas vai dar certo. Comigo foi assim. Com o Ademir, que está na live, também foi assim. Com vários outros colegas da profissão, também são assim. Até os profissionais que vocês observam e têm eles como referência, eles começaram também. Eles começaram sem experiência. E se deu certo para eles, deu certo para mim, vai dar certo para vocês também. Viu? Tchau, gente. Um beijo para todos vocês no coração de vocês. Tchau, pessoal. Vemos vocês no curso dia 21 de agosto. Um grande